Bom dia, pessoal. Conforme eu tinha combinado com vocês, eu tinha feito a aula 3 falando sobre geradores e receptores, né? Então, eu combinei que ia dar uma lista, que seria a próxima atividade, que eu chamei de atividade 7. Então, essa aula, que é a aula 4, eu vou estar resolvendo um exercício dessa lista, que é o exercício número 3, certo? Que fala sobre geradores e receptores. Bom, o aluno, para fazer essa lista, ele vai ter que, ter acesso ao vídeo 3, a aula 3, para ele conseguir entender, como é que a gente vai resolver esse exercício aqui. Aqui a gente tem um circuito onde aparece um gerador, que é uma pilha, com a sua resistência interna, que é o Rzinho aqui, e a força eletromotriz produzida pela pilha, certo? Lembrando que a força eletromotriz ela é igual à tensão, no circuito quando o circuito está aberto. Nesse caso aqui o circuito está fechado, certo? Então vamos ler aqui o nosso problema, A bateria que alimenta o circuito da figura desse problema tem força eletromotriz igual a 18 volts e resistência interna de 0,2 ohms. Se R1, certo? R1 é 1,5 ohms e R2, que é o outro valor de resistor que está acoplado no sistema, 3 ohms, quais serão as leituras dos amperímetros e voltímetros ligados no circuito? Então ele quer saber aqui, esse valor, a leitura desse amperímetro, desse outro aqui que eu chamei de A1, que vai ser a corrente que passa no R1, A2, que é a corrente que passa no R2, e aqui o voltímetro, esse V2. Se a gente analisar o circuito aqui antes de fazer nenhum tipo de cálculo, a gente já começa a pensar o seguinte: olha, V1 aqui está medindo, nas extremidades do nosso gerador, certo? Então vou ter que usar a equação do gerador. Lembrando que a equação do gerador era V igual a E menos R vezes I, Então essa equação vai ter que ser usada. E esse V1, se eu analisar, ele é igual ao V2, certo? Porque ele aqui, V2 está pegando aqui nas extremidades, do gerador e também nas extremidades dos resistores que estão em paralelo. Bom, o que mais que eu consigo analisar aqui no meu circuito? Que essa corrente que sai do meu gerador aqui, ela chega nesse nó, ela se divide. Uma parte vem e passa no R1 e outra parte vem aqui, pelo outro ramo e passa pelo R2. Se eu somar a corrente, que passa aqui no R1 com a corrente que passa no R2, somando essas duas correntes, tem que me dar a corrente que é gerada pelo nosso gerador, ou seja, fornecida pelo gerador. Então vamos lá, vamos ver qual é o procedimento que a gente vai fazer aí para resolver esse exercício. Primeiro é o seguinte, eu vou analisar com um resistor só. Então esses dois resistores aqui eu vou ter que deixar num só. Como eles estão em paralelo, porque a corrente se divide, lembrando que quando a corrente se divide é um circuito em paralelo, então eu vou ter que achar um resistor equivalente. Então vou lá, encontrar a resistência equivalente entre R1 e R2, certo? Lembrando que eles estão em paralelos, porque a corrente chega nesse nó, ela se divide. Quando isso acontece, configura um circuito em paralelo. Bom, como é que é a continha? Eu tenho a equação lá que eu passei para vocês, 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Dá para usar essa equação também, a gente pode usar. Quando a gente tiver dificuldade aqui, R1 e R2, que são valores, que é 1,5 aqui e 3, para fazer o MMC a gente pode multiplicar, então a gente acha o produto. Mas a gente também pode fazer o uso daquela nossa outra equação, que a gente faz direto, faz o MMC, que é um vezes o outro, dividido por um mais o outro, e aqui fica invertido, É equivalente a isso aqui, eu já tinha mostrado para vocês no quadro, várias vezes, mas isso só vale quando a gente só tem dois resistores. Então eu tenho aqui, o valor de R1, que é 1,5, vezes o valor de R2, dividido por R1 mais R2. Isso vai me dar um valor de 1 ohm, que é o valor da resistência equivalente. Então eu poderia pensar agora nesse circuito como sendo uma resistência só aqui no meio, certo? Com o valor de 1 ohm. E é isso que eu vou pensar, porque isso vai me facilitar. Bom, feito isso, o que eu tenho que pensar agora? Eu vou ter que pensar em usar a equação do gerador. Então vamos lá, vamos pegar a equação do gerador. Lembram da equação do gerador que eu tinha explicado na aula anterior para vocês? É V, que é a tensão nas extremidades aqui do gerador,
na saída do gerador é igual à força eletromotriz menos a resistência, a queda de tensão devido à resistência interna. Então R vezes I é uma queda de tensão que tem internamente quando passa corrente, né, quando o circuito está fechado no gerador. Então vamos lá. Bom, substituindo os valores que foi dado aí no nosso problema, o que a gente tem? O E, que é a força eletromotriz, está lá, foi descrito que vale 18 volts. Então, substituindo aqui, a resistência interna, né, do meu gerador é 0,2 ohms, está aqui. E aí vocês vão estar olhando para isso e vão estar pensando, bom, e agora? Como é que eu vou sair, né, dessa situação? Porque eu não tenho V e não tenho I. Lembram lá da primeira lei de Ohm? V igual a R vezes I? Então aqui a gente vai substituir esse V por R vezes I. Só que o R, né, é o R do meu circuito. É o R equivalente, porque ele está aqui fora. Por quê? Porque ele está submetido a esse V aqui, ó, tá? O V, né, que é medido aqui, ó, certo? Na saída do meu gerador. Então vamos lá, vamos substituir esse V por R vezes I. Vai ficar R equivalente vezes I igual a 18 menos 0,2I, certo? Esse R equivalente eu já tinha encontrado, né? Lembram do valor dele? Tinha dado aqui, ó, 1 ohm. Então vamos lá, vamos botar aqui esse 1, fica 1 vezes I igual a 18 menos 0,2I. Bom, agora a nossa equação está tranquila, né? A gente já eliminou o problema ali de duas variáveis, deixamos uma só. E vamos ver como é que a gente pode achar esse I aí, né? Então vamos passar aquele menos 0,2 para o outro lado. Então vai ficar 1 vezes I dá 1, né? E vai ficar 1 mais 0,2I, né? 1I mais 0,2I. Isso vai me dar 1,2I igual a 18. Isolando o I aí, ó, né, dividindo na verdade 18 por 1,2, vai me dar a corrente do meu circuito. Ou seja, o meu gerador ele está gerando, né, uma corrente, ele está produzindo uma corrente aqui, ó, que passa, né, sai daqui do gerador 15, né, aqui eu errei, né, aqui não é ohms, aqui é ampere, cagada aqui no vídeo, tá? Então aqui entendam como 15 ampere, certo? A corrente aqui é 15 ampere, chegando aqui ela se divide. Vamos mais adiante. Bom, encontrando o valor de V, né? Como é que a gente acha o valor de V? Se a gente já sabe que essa corrente aqui, ó, né, que está saindo aqui é 15 ampere, então vamos lá. A gente sabe que pela primeira lei de Ohm, V igual a R vezes I. Então o R aqui, ó, que é o R equivalente, né, é 1 e a corrente é 15 ampere. Então vamos lá. 1 vezes 15 vai me dar 15 volts, certo? Então eu já tenho esse V aqui, ó. Esse V que externamente do meu gerador aqui é 15 volts. E ele é menor do que os 18, certo? Porque os 18 é dentro lá, né, do meu gerador. Então eu tenho os 18 menos a 3 volts que aconteceu, né? Essa resistência interna lá da pilha diminuiu 3 volts, né? Então isso gerou uma queda de tensão aqui fora, né, que é de 15 volts. Então esse gerador aqui ele consegue produzir para o meu circuito uma diferença potencial de 15 volts. Bom, lembrando que se eu achar esse V, o V1 e o V2 eu já encontrei, porque ele é igual. Vamos dar sequência aí no nosso cálculo, né? O que a gente pode fazer? Encontrar o valor de A1 e A2. Certo? Como é que a gente acha o A1 e A2? Que é a corrente que passa aqui nos resistores R1 e R2. Então vamos lá. O I1, né, usando a primeira lei de Ohm, vai ser o V, aqui, ó, I1 vai ser o V sobre R1, certo? Como esse V aqui, ó, é igual, porque eles estão em paralelo, lembrando que resistores associados em paralelo têm a mesma tensão, então esse V aqui é 15, então vai ficar 15 dividido pelo valor de R1, que é 1,5. Então vamos lá, 15 dividido por 1,5 vai me dar 10 ampere, certo? Então essa corrente que passa aqui é 10, né? 10 amperes aqui em cima. Como aqui está vindo 15, ó, já foi 10 para cá, eu já sei que aqui embaixo vai ser os outros 5. Mas se eu quiser fazer a conta, né, achar a corrente que passa ali no R2, é só fazer o mesmo procedimento. Então vamos lá, I2 vai ser V sobre R2. Lembrando que esse V é igual a 15, né, dividido por R2, que é 3, vai me dar 5 ampere. Então,
O que a gente precisava achar nesse circuito, que era o A1, A2, a corrente total, V1 e V2, a gente já achou, certo? Então o procedimento é sempre fazer isso, né? A gente tem que pensar na equação do gerador, pensar, né, que aquele R lá, ó, pequenininho, é resistência interna, que aqui fora a gente tem, né, um resistor, se tiver vários tem que deixar um só, né? Então eu tenho aqui os resultados, ó, V1 igual a V2, que é 15 volts, corrente, né, V1 e V2 aqui igual, porque eles estão na saída do gerador. A corrente total aqui é 15 ampere, I1, né, que é a corrente que passa por R1 é 10, e 2, que é a corrente que passa por R2 é 5 ampere. Certo, pessoal? Então, conforme a gente tinha combinado, essa é a aula 4, né, que é a resolução do exercício da atividade, né, da lista número 7, que eu estou passando aí para vocês, só sobre geradores, né, e força eletromotriz, resistência interna, equação do gerador, enfim, tá? Então fica essa lista aí como atividade para vocês e a gente se fala na aula número 5.